Algazarra. Algazarra é que tipo de alga? Canaleta é que tipo de cana? Natação é fazer muita nata? Travesseiro é que tipo de trago? Arcabouço é que tipo de arca? Estragão é fazer grande estrago? Vendaval é que tipo de venda? Armazém é que tipo de arma? Galicismo é cantar feito um galo? Almanaque é o registro das almas? Solução é um baita soluço? Moscatel é uma raça de mosca? Polvorosa é a bagunça do polvo? Venturoso é quem tem muito vento? Ovação é jogar muito ovo? Avenida é um ninho de ave? O risoto é o esboço do riso? A polenta é um bolo de pólen? O barbante é um sujeito de barba? E o frangalho é um pedaço de frango? Queixar-se é sentir dor no queixo? Pernoitar é dormir em cima da perna? Resmungar é juntar uma resma? E amargar é sofrer por amar? Poesia é que tipo de pó? E a imagem, que tipo de imã? A verdade é todo tipo de ver? E a palavra é que tipo de palavra? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Vinícius mais uma vez, aula de língua portuguesa. Hoje, mais uma aula em que nós vamos retomar algumas questões, alguns conceitos e conteúdos já estudados ao longo dessa nossa trajetória de aulas virtuais. Você acaba de ver aí no começo do vídeo o recital de um poema que faz aí uma brincadeira, né, com a formação das palavras, como as palavras são formadas. Veja que interessante, como é interessante nós conhecermos, né, aquilo que está envolvendo a nossa língua. Muitas vezes, palavras que têm aí uma sílaba, duas sílabas parecida com outra, mas que não tem nada a ver com esse significado, tá? Esse poema aí foi instigar você a prestar atenção naquilo que você está lendo. Muito bem, hoje nós vamos retomar um pouco de alguns conceitos, alguns conteúdos lá no módulo 3. Também vamos ver algumas coisas agora do módulo 4, para que nós possamos estar sempre reativando aquilo que já foi aprendido. Primeiramente, vocês vão olhar aqui agora, você vai usar o seu livro didático. E nele, você vai para a página 81. Vou pegar aqui o meu. E nesta página, nós temos o resumo do capítulo 2. Quer dizer, professor, nós estamos no capítulo 4, vamos fazer o resumo do capítulo 2. Pois é, essa questão é bastante interessante e nós não tínhamos trabalhado com ela ainda. Então eu decidi iniciar hoje retomando essa atividade. Então, abre aí teu livro, página 81. Nós vamos falar mais uma vez sobre o gênero carta pessoal. O exemplo desse gênero está aqui para vocês e as partes. Como é que essa carta é formada? O que é que o texto precisa ter para ser chamado, para ser classificado como uma carta pessoal? Então aí vocês têm o exemplo, são duas questões apenas. Então volta aí, ó. Na primeira questão diz: a carta foi enviada pelo escritor Fernando Pessoa para o seu amigo Adriano Del Valle, um poeta espanhol. Leia e depois preencha os espaços indicando os elementos que compõem uma carta pessoal. Então, vocês vão ler a carta, não vou ler aqui com vocês, vocês vão fazer essa leitura. E vocês têm aí, ó, 5 questões que vocês precisam colocar como é que se chama. Então aí, no início da carta, vocês têm
querido e apreciado amigo. Então, como é que se chama esse elemento? Você vai colocar o nomezinho dele aí. Depois tem os parágrafos, o conteúdo da carta. Como é que a gente chama? Você vai colocar o nomezinho dele aí. Lá no final tem um parágrafo que ele diz: peço que dê meus respeitos à sua esposa e que aceite um grande abraço e muito apreço e amizade. Como é que se chama essa parte da carta? Já no final. Depois tem o nome de quem escreveu. Como é que a gente chama? E depois a informação. Lisboa, 1 de junho de 1924. Como é que se chama isso? Então é só colocar os nomes das partes da carta. Não tem dificuldade nenhuma, ok? A segunda questão, nessa mesma carta, diz o seguinte: preste atenção nos verbos e nas preposições. Vamos lá? Letra A. Circule na carta 3 ocorrências de verbos irregulares. Então você vai aí, vai voltar, vai ler e vai dizer verbos que são irregulares. Tá? Eu vou dizer uma aqui, ó, o verbo saber. Está logo no comecinho, no primeiro parágrafo. Os outros dois você vai buscar, ok? E na letra B, vocês vão sublinhar, vai só destacar, preposições que foram formadas por combinação e por contração. Eu não lembro mais o que é isso. Pois é, preposição formada por combinação, quando a gente junta as duas e mantém a mesma escrita. E por contração é quando a gente junta e tem uma mudança na forma de escrever. Então você vai olhar as preposições que se encaixam nesses dois aspectos, nessas duas classificações, ok? Muito bem! Agora nós vamos ver aqui nos slides alguns exemplos de tirinhas e com elas nós vamos retomar os nossos conteúdos mais recentes. Vamos falar dos monossílabos, da acentuação de monossílabos e da nossa análise sintática. Sujeito, predicado, tipo de sujeito. Eu sei que vocês estão gostando disso. Vamos lá. Olha aqui nossa primeira tirinha. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já? Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela. E nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Então, olha aí, nós temos aqui Cebolinha e Cascão, né, conversando a respeito da viagem da Mônica e do que é que eles estariam, entre aspas, perdendo com isso, né? E aí, ou seja, a gente não vai apanhar, mas em compensação a gente não vai dar nó, não vai xingar. Então veja, eles estão aqui avaliando a situação em que eles estavam, ok? E aqui nós vamos destacar os monossílabos. Lembra que monossílabos, aquelas palavras que têm uma única sílaba, e eles podem ser tônicos, quando a pronúncia é forte, e átônicos, quando a pronúncia é fraca, ok? Isso. E outro detalhe, os monossílabos tônicos, quando é que eles vão receber a acentuação? Quando eles terminarem em A, E, O, seja no singular ou no plural. Então vamos observar aqui, ó. Ei, olha aqui. Ei, Cebolinha. Esse ei, essa interjeição, não tem acento. Por quê? Terminou na vogal I. Não está dentro da regra. Você já, olha aí, já tem acento, porque termina na vogal A, então recebe esse acento. Olha o já aqui mais uma vez. Ora, e por que? Olha aqui, que, esse aqui é interessante, ó, terminou em E, mas não recebe acento, porque a pronúncia dele é fraca, ele é átono. A gente não vai mais apanhar e nem xingar ela. Olha, nem também é monossílabo, mas termina em M. Está fora da regra, então também não tem acento, hein? E aqui, ó, mais um para a gente ver. Nós. Nós é monossílabo, é tônico, termina em O, está aí no plural, né? Nó, nós. Então, recebe sim o acento. Ok? Então se liga nisso.
monossílabos, só vai ter acento. Primeiro, se for tônico, se for forte. E se for forte, tem que ter uma dessas terminações que nós comentamos. Tá? Vou apagar aqui para a gente passar para o outro exemplo. Se liga aí. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Pois é. Aqui nós temos uma tirinha de Armandinho e se liga nessa mensagem. Em vez da gente ficar só procurando, esperando que alguma coisa boa chegue, porque nós não começamos e fazemos algo bom por nós mesmos ou por alguém. Então veja, uma mensagem aqui interessante para a gente refletir. E aí, vamos observar a análise sintática nessa? Vou usar aqui o primeiro quadro. Vocês podem fazer com todas se vocês quiserem, tá? A gente procura por boas notícias. Qual é o verbo? Procurar. Então, marquei aqui. Se esse é o verbo, qual é o sujeito? A gente. Então, qual é o predicado? Procura por boas notícias. Vamos observar o tipo de sujeito. A gente. Está falando de um único elemento. Então, seria sujeito simples. Ok? Vamos relembrar o processo? Primeiro marca o verbo. Depois, marca o sujeito, que está antes do verbo. E marca o predicado, que é do verbo para frente. Tudo que tiver é predicado. E o tipo de sujeito? Se tem um núcleo, simples. Se tiver dois ou mais, composto. Se não tem núcleo, mas eu sei quem é, desinicial. Se não tem núcleo e eu não sei quem é um sujeito indeterminado. Ok? Muito bem. Vou apagar aqui. Vamos para o próximo. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Então, mais uma vez, outra tirinha aqui para refletir, pensando aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Pois é, nós mesmos estamos agora nesse momento de pandemia, não imaginávamos que estaríamos nessa situação. A gente nunca sabe quando seria a nossa última aula presencial, né, antes de tudo isso começar. Veja que interessante, mais uma vez, para a gente refletir. E vamos pensar em análise sintática. Olha aqui no primeiro exemplo. A vida é um mistério. Primeiro quadro. Qual é o verbo? É. Verbo ser. Marcou. Então, sujeito está antes. Então, sujeito é a vida. Qual é o predicado? É o mistério. Então, a vida, sujeito, é um mistério, predicado. O tipo de sujeito, mais uma vez, tem um único item, está falando sobre vida. Então, sujeito simples. O mais fácil da gente encontrar. Ok? Deixa eu apagar aqui. Vai acompanhando se você quiser. Vai anotando essas orações no caderno. Deixa a análise dela bonitinha, porque você pode estudar através delas também. Olha o próximo. Ele é muito inteligente. Sabe usar a caixinha de areia. E eu uso o banheiro e às vezes até dou descarga. Devo ser um gênio. Ok? Veja agora que interessante. Armandinho está aqui se comparando com um animal de estimação, com um gato. E ele fica revoltado quando a amiga dele diz que o gatinho é inteligente porque usou a caixa de areia. Ele diz, não, mas eu uso o banheiro, eu até dou descarga. Ou seja, eu sou mais inteligente do que o gato. Mas veja que interessante, olha o que ele diz. Eu uso o banheiro e às vezes até dou descarga. Percebeu aí? Fica também essa reflexão, hein? Vamos tomar cuidado com a higiene. Nós estamos num momento de pandemia e todos os cuidados precisam ser redobrados. Então, se liga nisso. A gente precisava nem estar falando disso, mas fica aí mais essa questão. Ok? E lá no último, eu devo ser um gênio. Vamos pensar em análise sintática? Vou fazer o último agora, hein? A terceira, lá no finalzinho. Devo ser um gênio. Qual é o verbo? Devo, verbo dever. Ok?
Muito bem. Qual é o sujeito? O que é que tem antes de devo? Nada. Ok? Não tem nada escrito. Quando não tem nada antes do sujeito, o que é que a gente faz? Isso! Se você lembrou, a gente coloca um símbolozinho, né? Exatamente. Quando não tem nada antes do verbo, a gente usa o símbolo para indicar que ali falta um elemento sintático. Qual é o predicado? Exatamente. O predicado é do verbo para frente. Então, devo ser um gênero. Tudo isso é predicado. E agora, que tipo de sujeito nós temos? Lembra como é que a gente faz? Pegamos o verbo e vamos usar os pronomes. Qual é o pronome pessoal que se encaixa? Olha lá. Eu devo, tu devo, ele devo, nós devo, vós devo, eles devo. Qual é o que se encaixa? Obviamente, primeira pessoa do singular. É eu devo. Então, se é primeira pessoa do singular, o nosso tipo de sujeito é sujeito desinencial. Eu vou colocar aqui, ó, SD. Ok? Lembrando, se você colocar sujeito desinencial, ok. Se colocar sujeito oculto, ok também. Se colocar sujeito elíptico, ok também. Se colocar sujeito implícito, ok também. Eu tenho 4 nomes para esse sujeito, então não pode esquecer dele de jeito nenhum, ok? Pronto, vou apagar para a gente ver a nossa próxima proposição. Olha aí agora. Não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. E eu fiz questão, foi de propósito, colocar essa tirinha aqui para a gente pensar. Pois é, tem muita gente que não valoriza o ensino, tem muita gente que não valoriza a escola, tem muita gente que não valoriza o processo de estudar. E olha aqui a Armandinho dando essa indireta para a gente. E agora que nós estamos afastados, isso ficou bem mais claro, bem mais expressivo, está bem na nossa cara. Tem muita gente que acha que é só isso aqui. Se você aprendeu português, matemática, ciências e história, se tirou nota boa, está tudo resolvido. Mas ó, não. Nem sempre. Você pode até aprender todas as disciplinas, mas não é só isso. Escola também é comunidade. Escola também é vivência, é coletivo. É aprender valores na prática. E aí, ó, é isso que a Maria está dizendo. A gente aprende muito mais coisas na escola. Então, aproveitando essa tirinha, nosso desejo é que as aulas presenciais voltem rápido para que a gente possa, mais uma vez, continuar com esse aprendizado tão importante, além das disciplinas. Ok? Vamos fazer a análise sintática do último quadrinho, já que é a mensagem mais importante dessa tirinha, então é ela que a gente vai analisar. Olha lá. A gente aprende muito mais coisas na escola. Ok? Não vou nem marcar nessa, essa aí você vai marcar no seu caderno. Qual é o verbo? Aprende. O verbo é aprender. Ok? Então marca aí o verbo. Qual é o sujeito? É o que está antes. Então o sujeito é a gente. Pronto. Se o sujeito é a gente, qual é o predicado do verbo para frente? Então o predicado é aprende muito mais coisas na escola. Ok? E o tipo de sujeito? Mais fácil impossível, né? É a gente. Só está falando de um único núcleo, então sujeito simples. Então deixa essa análise aí no teu caderno bem bonitinha. Beleza? Muito bem. Depois dessa retomada de monossílabos e de análise sintática, agora eu vou trazer uma proposta para você. Se liga aqui, ó. Exatamente. Chegou a nossa atividade de produção de texto. Já tem algum tempo que a gente não faz uma produção de texto, né, nos moldes clássicos. E agora, essa semana chegou a vez. Neste módulo, nesta unidade, nós trabalhamos com ficção científica. A relação que existe entre a ficção
e a ciência e as múltiplas formas disso aparecer. Estão lembrados? A gente já teve aqui Stranger Things, Avatar, Matrix e uma série de outros exemplos. Pois é. E aí, você agora, vai escrever um texto de ficção científica. Você vai escolher o que vai acontecer, quem são os personagens, onde, e você vai ficar livre para escolher tudo. Só tem uma coisa que eu vou direcionar, que é isso que eu quero. O tema. O texto tem que ser sobre viagem no tempo. Que coisa mais curiosa para a ficção científica do que viagem no tempo? E aí você pode pensar, alguém que viaja para o passado, alguém que viajou para o futuro, enfim, olha, tem uma série de infinidades, uma série de referências para você trabalhar, ok? Então, você produz essa narrativa nos moldes clássicos, tá? 4 parágrafos, 5 parágrafos, 20, 30 linhas, aquele padrão que vocês já são conhecedores. E o tema tem que ser viagem no tempo. E aí, para quem acompanha, para quem conhece aí, né, a saga dos Vingadores, Ultimato, pois é, olha aí a temática, mais uma referência para você pensar no que vai fazer. Ok? Pois bem, depois dessa proposta, nós chegamos no final desta aula. Bastante simples, mas que eu espero que tenha ajudado ainda mais você no seu aprendizado. Com isso, eu me despeço e que, ficando alguma dúvida, deixa no comentário, manda por e-mail, manda esse texto de viagem no tempo por e-mail que eu quero ler, eu quero ver a tua produção e nos encontramos no nosso próximo momento, aqui ou no ao vivo. Bons estudos e tchau, tchau.